Neste momento, estou a substituir a Alice para a moderação. A Alice é a nossa gestora de programas, né? Estou a substituir na moderação desta reunião. Assim que ela puder, vai se juntar a nós. Desejar boas-vindas à Lavínia e às colegas que convidou. Bem-vinda ao nosso encontro. Eu vou fechar a câmera, pedir para os meus colegas da província de Nampula, a começar com a nossa team leader, com a apresentação, a team leader da província, depois os outros colegas seguem, e depois, assim sucessivamente, a gente vai seguindo com a apresentação. Obrigada. Bom dia a todas e todos. Meu nome é Nádia Macarim, sou assessora de Sistema de Saúde, sou team leader a nível da província de Nampula. Obrigada. Bom dia, colegas. Eu sou Celina de Moraes, sou assessora de Sistema de Saúde e líder da equipa da Zambesi. Obrigada. Bom dia, mais uma vez a todos e todas. Chamo-me Tito Sibanda, sou assessor para engajamento comunitário e líder da equipe da província de Niassa. Obrigado. Eu sou Dolvina, como dizia, trabalho para uma organização chamada Cucumbi. Estou na oposição do oficial de gênero e VBG aqui na Cucumbi. Obrigada. Bem-vindos a todos e a todas, bom dia. Eu sou a Lavínia Ferri, acabei de concluir o meu mestrado e, em políticas públicas, já como foi dito. E depois de ter trabalhado um ano em Moçambique, decidi de escrever minha tese em esse tema da saúde e os direitos sexuais e reprodutivos, e junto à intersecção que esse tema tem com as crises climáticas. Escolhi Moçambique por diferentes motivos que vou depois falar na apresentação. E acho que isso é tudo. Depois, se tem perguntas, vamos deixar para o final da apresentação. E sim, acho que é melhor já ir diretos para a apresentação. Esses são os conteúdos da apresentação. Então, temos o contexto do estudo, que inclui a relevância do estudo, a questão da investigação e o estudo do caso de Moçambique. Depois temos a metodologia, então que quadro teórico foi escolhido para esse estudo, mas também como foi feita a recolha de dados e depois a análise de dados. Depois disso temos os resultados e as discussões, e umas recomendações políticas que surgiram durante as entrevistas e, enfim, umas conclusões. A relevância do estudo é bom esclarecer que tem diferentes pontos de porque o estudo é relevante e porque é relevante nesta zona geográfica. E aqui temos 4 pontos. O primeiro é que a saúde e os direitos sexuais e reprodutivos são muitas vezes subfinanciados e não têm prioridade na agenda política, assim como as implicações que esse tipo de negação de direitos tem para a saúde mental, que muitas vezes não são muito ilustradas nos estudos. E também a falta de investigação nesse tema. Acho que o time da IPAS também é muito consciente desse tema, que precisam ter mais pesquisas nesse tema. E, sobretudo, é um tema ligado a uma justiça climática também, que Moçambique fica em uma situação de poder falar dos seus direitos de justiça climática. É um sistema global. E, como último ponto, também elaborar uns planos de adaptação a estas ações climáticas que muitas vezes o governo de Moçambique já está fazendo, mas que ignoram muitas vezes a saúde e os direitos sexuais e reprodutivos, ou não de um ponto feminista e abrangente. Então, como
como segunda e terceira positiva, temos a questão da investigação. Então, qual é a pergunta que eu me fiz antes de começar o estudo? É quais são os impactos que as crises climáticas têm sobre a saúde e os direitos sexuais e reprodutivos em Moçambique? E como é uma pergunta muito abrangente e muito vasta, eu fiz também umas perguntas mais detalhadas, que são essas que podemos ver nos quatro pontos do diapositivo. Então, por que Moçambique é considerado um país vulnerável aos impactos das crises climáticas na saúde e nos direitos sexuais e reprodutivos? Quais são os elementos que estão a desempenhar um papel nesta vulnerabilidade às crises climáticas? Como segunda pergunta, temos o aspecto da saúde mental, já que o meu supervisor da TES fez muitos estudos dos impactos que a crise climática tem na saúde mental. Então, decidimos incluir também esse aspecto da saúde mental. Como terceiro ponto, quais são as iniciativas atuais que Moçambique tem? E isso foi feito mais com uma revisão da literatura. E como quarto e último ponto, quais são as estratégias que podem ser melhoradas, nas estratégias que já Moçambique tem em acto. Então, o estudo, a pergunta que muitas pessoas fizeram é por que eu escolhi Moçambique, e acho que a primeira resposta é que é uma população muito jovem, e já vemos que 53% da população tem menos de 17 anos, então isso faz que a saúde e os direitos sexuais e reprodutivos têm que ser uma prioridade, já que os jovens são as pessoas mais vulneráveis quando se fala de saúde sexual e reprodutiva, e são as pessoas mais sujeitas também em esse discurso. E como elementos também que desempenharam um papel nessa escolha, já que Moçambique tem desvantagem econômico, mas devido, por exemplo, a muitas inigualdades também, e isso faz as pessoas mais vulneráveis às crises climáticas, porque não têm o sustentamento necessário, os recursos monetários para ser resilientes às crises climáticas. E o último ponto também foi a instabilidade que tem em Cabo Delgado. Então, as pessoas que vivem na província de Cabo Delgado já sofrem de uma crise, que é uma crise devido a uma luta pelo controle do gás natural, mas também por uma revolta. Então, vivem uma interseccionalidade na sua vulnerabilidade, que é não só devido às crises climáticas, mas também à instabilidade que já vivem há muitos anos. E, ok. Então, também os aspectos da saúde e os direitos sexuais e reprodutivos em Moçambique e a vulnerabilidade às crises climáticas também foram elementos que me fizeram escolher Moçambique, porque já sem as crises climáticas, Moçambique, os cidadãos moçambicanos e moçambicanas já têm muitos desafios na saúde e os direitos sexuais e reprodutivos. Por exemplo, a mortalidade materna é bastante elevada, sobretudo nas zonas rurais. A incidência do HIV também é muito presente, assim como uma lacuna jurídica para certos grupos, como os trabalhadores ou as trabalhadoras de sexo, mas também relativamente a minorias sexuais. E o casamento infantil, já sabemos que tem uma lei que tenta limitar essa prática, mas também é uma prática que ainda existe em algumas zonas de Moçambique, e em alguns casos tem o consentimento dos pais também. Alguns dados também
fizeram notar que os pedidos dos serviços de saúde e direitos sexuais e reprodutivos não sempre são satisfeitos, apenas os 55%, e também os partos assistidos por profissionais não são todos os partos. Enfim, as políticas de aborto também são limitadas porque excluem algum tipo de caso que pode ser econômico, social ou exigências pessoais. E, por outro lado, as crises climáticas nessas zonas geográficas são muito graves. Estamos a falar de inundações, mas também de ciclones tropicais e de secas que já há muitos anos afetam o país inteiro. E o Índice Global de Risco Climático já apontou Moçambique como o país mais afetado pelas alterações climáticas em 2019, e vemos que são eventos muito recorrentes. Aqui alguns dados para dar vamos dizer, um plano geral, e as zonas que são mais afetadas por inundações, vemos que são Zambésia e Sofala, mas também Nampula sofre muito de ciclones, e a Zambésia também muito dos ciclones tropicais. Mas vamos dizer que todas as províncias sofrem de algum tipo de crise climática. Então, o quadro teórico que foi escolhido para esse estudo foi elaborado por o Gabinete Regional da África Oriental e Austral do UNFPA, e este quadro descreve como os efeitos das alterações climáticas influem na redução da capacidade de estar em bem saúde, mas também influem na redução da capacidade de realizar os direitos. Aqui também pus uns exemplos desse tipo de efeitos para perceber o quadro teórico melhor. E esses dois tipos de redução, depois, ao final, levam para uns impactos negativos e uma capacidade limitada de satisfazer a saúde e os direitos sexuais e reprodutivos, que aporta diferentes impactos que vamos ver no estudo. Eu não pus todos os resultados que eu encontrei no estudo na apresentação, vamos dizer, para fazer uma apresentação mais ligeira, mas, por exemplo, o acesso reduzido ao planeamento familiar, o incremento da mortalidade materna e um aumento do casamento infantil foram resultados que eu encontrei no estudo, que foram confirmados confirmados por os participantes do estudo e que eu já encontrei também na revisão da literatura. Foram também integrados 5 quadros teóricos que tem o título em inglês, e depois também eu traduzi o nome dos quadros teóricos em português. E são quadros diferentes, mas que se integram muito. Por exemplo, o primeiro defende que o desenvolvimento da saúde é um processo intricado e surge dos efeitos combinados das histórias genéticas e dos genes dos indivíduos, mas também dos meios sociais e ambientais. O segundo, por exemplo, elaborado para a Organização Mundial da Saúde, reconhece a interdependência e as relações estreitas entre a saúde humana, a saúde animal e a saúde do ambiente. Então, por isso se chama uma saúde, como se no final do dia uma saúde única, já que são interdependentes. E por isso a saúde do meio ambiente, que seria, nesse caso, as crises climáticas, vai influir na saúde dos indivíduos, que neste caso são a saúde e os direitos sexuais e reprodutivos. Agora não vou ilustrar todos os quadros teóricos, mas acho que já di uma pequena introdução. Depois, se vocês estão mais interessados, podemos falar mais disso. Então, a recolha de dados consistiu em 8 entrevistas que foram
foram limitadas em número por uma questão de tempo e a amostragem que foi elaborada por conveniência, que significa que foram incluídos no estudo organizações que eu já conhecia ou que encontrei na internet, mas também utilizei o método bola de neve, que implica que alguns contactos de pessoas que foram entrevistados foram partilhados por pessoas já entrevistadas. Então, se chama Snowball, que em português seria bola de neve. Não sei se a realidade em português tem outro nome, mas pronto, esse é o nome do método. E vemos aqui as organizações que foram incluídas. E agora eu fiz também uma breve análise de que porcentagem eram homens e que porcentagem foram mulheres, porque eu quis incluir ambos gêneros. Depois, por uma questão de conveniência, foram mais mulheres, mas no final eu queria ter um balanço do gênero e queria ter uma maioria de pessoas de origem moçambicana, porque eu mesma não sou moçambicana, então queria limitar o meu bias e incluir mais pessoas locais, já que estamos falando de Moçambique e já que acho que as pessoas que têm mais experiência e mais conhecimento sobre o tema são as pessoas do país. Depois, a análise de dados comportou a formulação de 10 grupos de códigos diferentes que foram organizados por desafios, vulnerabilidade do país, diferenças e tendências, planeamento familiar, impacto, importância das intersecções, trabalhadores e trabalhadoras do sexo, estratégias, tipos de crises climáticas e grupos vulneráveis. Em seguida, foi realizada uma análise de redes entre os códigos, que é o que vemos na parte direita do diapositivo. E os códigos que são colorados são esses 10 que eu pus também aqui dentro da lista, mas também fiz subcódigos, que são esses que são em branco. Depois, indo mais para os resultados, vemos que os impactos das crises climáticas na saúde e nos direitos sexuais e reprodutivos foi o código mais utilizado na minha análise, e a seguir os desafios encontrados durante as crises climáticas que influem no cumprimento da saúde e os direitos sexuais e reprodutivos e as vulnerabilidades do país, que é aqui embaixo, Vulnerable Groups, assim como as estratégias, Strategies, que foram também um código muito recorrente no análise. Então, indo para os resultados, vemos que eu já disse que não incluí todos os resultados, mas só alguns. Então, analisando as vulnerabilidades do país, esses que vemos na parte azul do diapositivo são esses que os elementos que validaram a revisão da literatura no contexto moçambicano, porque muitas vezes eu encontrei na literatura muitos dados, muitas pesquisas, mas não validadas no contexto moçambicano. E também, por exemplo, na literatura foi ilustrado como a posição do país e o conflito armado constituem vulnerabilidades para Moçambique, mas os entrevistados e as entrevistadas enfatizaram como o canal de Moçambique joga um papel muito importante, assim como as barragens nos países vizinhos, que significa que muitas vezes, quando os países vizinhos sofrem chuvas muito importantes, as barragens, os conteúdos de água ficam muito cheios e as barragens ficam abertas, que depois
vai influir Moçambique negativamente e muitas vezes os países não consideram esse aspecto. Mas também na parte direita vemos os elementos novos, os parcialmente novos que surgiram das entrevistas, por exemplo, a fragilidade das redes de saúde e, sobretudo, neste aspecto da fragilidade, vemos como o registro em papel ainda é um método mais utilizado, que depois leva a uma perda de informação quando, por exemplo, tem ciclões ou chuvas, e consiste em uma fragilidade muito importante, porque depois é uma perda de informação de pacientes e depois levam nos custos muito elevados para reintegrar esses pacientes dos quais foi perdida a informação. Mas também a privacidade joga um papel muito importante, porque muitas vezes nas estruturas sanitárias, muitos entrevistados falaram que a privacidade não é sempre respeitada e leva a um estigma sobre a saúde e os direitos sexuais e reprodutivos, que depois limita as pessoas no acesso à saúde e os direitos sexuais e reprodutivos, porque esse estigma deixa as pessoas com pouco poder em acceder e não querer ser vistos como clientes desse tipo de serviços. Depois, sim, como último ponto também podemos sublinhar que eu já vi que aqui deixei uma coisa em inglês, então informal sector é o setor informal, então a dependência do país é também devido ao feito que muitos trabalhadores de Moçambique estão obrigados a trabalhar no setor informal, que depois deixa esses indivíduos em uma situação de vulnerabilidade, porque não têm seguros que podem ajudar essas pessoas quando sofrem crises climáticas. E depois, analisando o código dos impactos, vemos na esquerda sempre a validação da literatura e na parte direita verde os elementos novos, os parcialmente novos. Então, esse quadro é importante apresentar como o confinamento, assim como jogou um papel importante no Covid, também tem algumas similaridades durante as crises climáticas, porque as pessoas ficam confinadas dentro das casas e isso leva a que as mulheres ficam mais controladas e mais sujeitas à violência baseada no gênero. E por um lado também foi sublinhado para esse entrevistador Eduardo Oca, que trabalha para Doutores com África, QAM, falou muito que nas pesquisas que a organização fez, as brigadas móveis jogaram um papel fundamental, porque de uma maneira conseguiram proteger mais a privacidade dos pacientes, e isso fez que mais jovens e rapazes, sobretudo, accederam aos serviços, porque muitas vezes são os jovens rapazes que têm mais estigma desses serviços, e as brigadas móveis conseguiram, de uma maneira, quebrar esse estigma ou limitar esse estigma. Depois vemos também o aspecto da saúde mental, que pode aumentar o comportamento de risco nos jovens. Isso também foi um elemento aportado por essa entrevista que fez com Eduardo Oca. E também quando a saúde mental está a sofrer, tem consequências na fertilidade, que também foi algo que
foi surgido na entrevista que eu fiz com o Oxfam, com 2 pessoas do Oxfam, que fizeram também estudos no campo sobre a correlação que a fertilidade tem com a saúde mental. E na parte direita, vamos só dizer que a deslocação também é uma consequência muito importante das crises climáticas, e é muito importante porque os refugiados climáticos ainda não têm um reconhecimento oficial. Acho que depois, para terminar esse diapositivo, só quero sublinhar que os centros de relocação foi o elemento que todos os entrevistadores ou entrevistadoras foram a sublinhar essas condições, porque surgem muitas condições de explotação sexual nesses centros de relocação, que é um elemento não apresentado na literatura, pode ser por desafios de estigma ou não querer denunciar esses casos, mas é algo que surgiu muito no estudo, e quisemos fazer uma diferença entre sexo transacional, transactional work, sex, e sex workers, que são trabalhadores de sexo, porque também foi notado como, em realidade, as pessoas que escolhem depois o sexo como trabalho, muitas vezes, nesses casos, são mecanismos de sobrevivência, e não é um alcançamento do seu corpo e uma escolha livre. É mais um mecanismo de sobrevivência que inclui muitas mulheres, e isso nos leva para a última diapositiva dos resultados, que indivíduos, as mulheres e as raparigas como grupo vulnerável, sobretudo porque muitas vezes não decidem sobre a própria saúde e são maioritariamente no setor informal, assim como são sujeitas ao sexo transacional e, por conseguinte, às infecções transmitidas trâmite sexo. E também podemos notar também como sofrem mais com a falta de água quando tem o período menstrual ou de gestação. Em proporção, também podemos ver como os jovens rapazes accedem menos a os serviços de apoio ao adolescente e ao jovem, que foi o dado que foi dado por doutores com África QAM, e os idosos, porque são pessoas que dependem fortemente de outras pessoas e muitas vezes não são, por exemplo, os medicamentos que os idosos precisam não são disponíveis durante ou após os choques climáticos. A comunidade LGBTQIA+, não sei se assim se diz em português, mas eu também incluí no estudo a Lambda, que trabalha muito com essa comunidade, e também conseguiu aportar experiências que a organização tem, e a sublinhar como essa comunidade sofre de estigma e, portanto, são pessoas aisladas. E quando ficas aislados durante esse tipo de crises climáticas, ficas mais vulnerável, mas também são pessoas que são obrigadas, muitas vezes, a trabalhar no setor informal, porque no setor formal não são ainda aceitados, e isso, como já falamos antes, deixa as pessoas mais vulneráveis. Depois, as pessoas com deficiência, por o mesmo motivo dos idosos, que eu já falei, mas também os pobres, porque foi respontado que muitas vezes são as pessoas que vivem mais em zonas de risco, mas também têm menos informação e vivem em casas precárias. Trabalhadoras de sexo já
falamos um pouco, mas sobretudo porque sofrem uma lacuna jurídica. Não têm os seus direitos que são respeitados, e isso deixa esse tipo de pessoas em uma vulnerabilidade ainda mais grande. Então, as recomendações políticas, antes de ir à conclusão, foram organizadas em 4 áreas. Primeiro, o reforçamento das brigadas móveis, que também tem que incluir um suporte psicológico, um reforçamento também dos centros de relocação, com protocolos de proteção que já a Oxfam ilustrou, com sessões de formação, debates, cartazes e sistemas também de informação. Assim como garantir a privacidade da prestação dos serviços dentro dos centros de relocação. E os últimos pontos, a educação, e foi ilustrado para alguns, durante algumas entrevistas, como se pode utilizar o horário dos 45 minutos, às quartas-feiras, nas escolas para educação nesta área. E, enfim, a digitalização, porque esse tipo de transição é muito importante quando se fala de crises climáticas e quando se fala de recolha de dados. Depois, para ir à conclusão, a limitação principal do estudo foi a taxa de resposta, que foi 18%. Só 8 pessoas de 44 pessoas contactadas participaram, mas acho que também foi por um feito do estudo ser online. Então, as entrevistas tiveram que ser feitas online, que pode ser um incentivo para as pessoas participar. E acho que depois um resultado também que ainda não ilustrei foi o planeamento familiar como método para reduzir os efeitos das alterações climáticas. Foi um ponto negado por todos os participantes, porque o planeamento familiar é uma escolha livre, não tem que ser utilizado como estratégia para ter uma população mais reduzida e então levar a emissões de gases menores. Esse não é o problema, a base das emissões de gases. O problema, a base das emissões de gases são os sistemas produtivos, muitas vezes de países diferentes a Moçambique. Então, o planeamento familiar é uma escolha livre. Outras recomendações que eu fiz afora das entrevistas são o Cash Plus, que inclui ajudar as pessoas economicamente, mas também fazer iniciativas mais de educação e de ajuda, por exemplo, jurídica ou social. E para a investigação futura, eu deixei como opção o feito de recolher experiências mais individuais das pessoas que viveram as crises climáticas, especialmente dos grupos vulneráveis que eu organizei ou que eu individuei no estudo. E outra opção é um estudo comparativo com países vizinhos, que eu já tentei fazer nas minhas entrevistas, mas ao final deixei como ponto não incluído no estudo, porque precisaria de um número mais elevado de participantes. Então, agora, acho a parte mais interessante ou interativa pode ser as perguntas e as questões que vocês também podem levantar. Eu só escrevi algumas aqui como inspiração, mas não precisamos utilizar essas em específico. Se vocês já têm outras perguntas a fazer, podemos começar com essas que vocês têm, e se temos mais tempo também, utilizar essas que eu pensei para a apresentação. Então, não sei se vocês ficam ainda, ou se falei demais, mas sim, acho que se vocês têm uma questão a levantar, podem intervir ou
escrever... Celina. Vou escrever também uma mensagem, se não conseguem falar.